Obrigado, Alexandre, pela oração. Recebo cada uma das suas palavras. Graças e paz, igreja. Se alguém puder acender a luz da igreja, por favor. Ana, por favor. Fica melhor para me olhar nos olhos de vocês aí. Sim. Nós temos visitante aqui nessa manhã. Quem está nos visitando nessa manhã? Levanta a mão para a gente, por favor. Tem um casal ali. Obrigado, Eliane. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Acho que tem uns amigos da Elaine aqui, são vocês? São bem-vindos. Amigos da Elaine é amigo nosso também. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, a estada de vocês aqui, tá bom? Que vocês desfrutem desse tempo quente. Vocês são privilegiados de estarem aqui nessa época. Deus abençoe a vida de cada um, queridos. Eu estava ali louvando e adorando ao Senhor e pedindo que Deus realmente fale através da palavra dEle aos nossos corações, porque é sempre uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus, porque não pode ser palavra de homens, não pode ser aquilo que a gente sente, aquilo que a gente acha. Então eu tenho muito temor, sabe, todas as vezes que eu vou pregar a palavra, é sempre com muito zelo que eu faço. E a gente sempre tem tentado ensinar a igreja, instruir a igreja, de uma forma que a igreja possa realmente estar cumprindo o papel de preparar a noiva do Senhor. Porque nada mais do que isso é o que fazemos na igreja, preparar a noiva para o dia em que o Senhor vai vir encontrá-la, vai vir buscá-la. E eu gosto muito de falar de mim, porque sou mais antigo aqui, né? Então, na nossa época lá, a gente nos casamentos dizia, lá vem a noiva, não era assim? Não era assim que fazia? Hoje ainda faz assim? Ou não tem mais isso? Hã? Ajuda aí, gente, pessoal mais antigo aí. Você não sabe? Então, ninguém sabe de nada, né? Só eu que sou velho aqui. Só eu que realmente sou dessa época, onde lá vem a noiva, né? Aí toda a igreja se levantava, né? E ela surgia ali bela, maravilhosa, toda produzida, né? Porque é um momento especial, não é mesmo? Mas só que nesse caso aqui, eu acho que é o contrário. Nós vamos ter que dizer, lá vem o noivo, não é verdade? Olha só que dia tremendo, maravilhoso, vai ser esse momento onde nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus nessa manhã, Apocalipse 19, 6, diz assim, então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aleluia. São chegadas a festa, é chegada esse momento, essa celebração maravilhosa, cuja esposa a si mesma já se ataviou, aleluia, pois lhe foi dado vestir-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, aleluia, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha só que momento tremendo, que momento lindo, que está sendo preparado para a igreja, e enquanto nós cantávamos, tudo isso aqui ficava borbulhando ali na minha mente, no nosso coração, né, porque vai haver um dia, né, que nada mais fará sentido, que nada mais, nada além de Ti, porque nós só vamos ter a Ele,
Nós só vamos estar diante dele, não vai ter mais sonhos, não vai ter mais projetos, não vai haver mais nenhuma luta, nenhuma dificuldade, não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza, porque nossos olhos vão estar totalmente, eu acredito que assim, maravilhados diante da santidade do nosso Deus. E ali diante dele nós vamos estar com um cântico novo, provavelmente um cântico onde nós vamos estar o tempo todo dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia. Você consegue imaginar isso, igreja? Será que a igreja desses últimos dias tem vivido com essa esperança, com essa expectativa? Será que a igreja hoje ainda acredita nisso? Será que a igreja hoje ainda acredita em arrebatamento? Será que a igreja hoje ainda vive com essa esperança que um dia essa grande festa vai acontecer? Porque para mim isso aqui é o momento, é o ápice da nossa vida cristã. Para mim isso aqui é o ápice todas as nossas experiências cristãs, elas vão realmente findar nesse único dia aqui, ó. Muitas pessoas não vão estar lá. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que mostra. E durante esse estudo, porque eu acredito que isso aqui não é uma mensagem, é um estudo que eu fiz para a igreja, você vai perceber que nós precisamos nos preparar. Que nós precisamos nos preparar. Que o Senhor Jesus veio, Ele assumiu um compromisso, e isso tudo está de acordo com o costume oriental da época, com o costume judeu, das 3 etapas que compunham o casamento. A gente sabe disso, né? Que o primeiro é o compromisso legal, firmado. Ele veio como noivo, fez um compromisso ali diante dos pais, da família, e aí ele vai. Ele deve ir trabalhar, preparar uma casa, aí um dia marcado ele volta para buscar a sua noiva. E conosco não é diferente, porque quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, esse compromisso dele para comigo e para com você também é selado, naquele momento. Aí ele se foi fazer o quê? Foi preparar morada para a sua noiva, e esse dia vai chegar. Nós temos que viver com essa expectativa, o céu vive com essa expectativa, seres espirituais, os anjos, vivem com essa expectativa, porque vai haver um dia onde uma voz vai ser ali colocada, uma trombeta será tocada, onde se ouvirá um cântico no palácio, dizendo: ei, é chegado o grande dia, a noiva já se ataviou, ela já está adornada, ela já está pronta para o noivo, aleluia. Sabe, amados, o cristão que não vive com essa expectativa, ele não entendeu ainda o que é realmente servir a Deus. Ele não entendeu ainda realmente o porquê vale a pena tanto sacrifício, o porquê vale a pena realmente mortificar a nossa carne, porque a única justificativa para mim, para mortificar o desejo da carne, que tem coisas boas para nos oferecer, porque as coisas que a carne deseja são boas, e não venha ser espiritual não, porque é bom, para a carne nós sabemos que é bom, nós sabemos que são coisas que nós desejamos, e que satisfaz a nossa vida de uma certa forma, mas Deus está nos colocando numa posição de ser preparado para algo ainda muito maior, algo que a minha carne não pode de maneira alguma olhar e perceber, não, isso aqui realmente pode preencher os meus vazios, isso aqui pode preencher os meus desejos, os meus sonhos, porque aquilo que está preparado para mim e para você é muito grande, nós precisamos entender isso.
Então, se os seres espirituais, se os anjos que habitam o céu, vivem com grande expectativa para esse grande dia, imagina nós, que somos a parte mais interessada nisso, nós que realmente somos a noiva de Cristo, a igreja, aleluia, tem alguém me ouvindo aí? Grande dia, uma grande festa, uma grande celebração, um grande momento. Talvez você já foi em várias festas lindas, talvez você já foi em vários casamentos maravilhosos, nada se compara com esse aqui, nada. Talvez você já foi em casamentos que gastaram 200, 300, 400, sei lá quantos mil reais, dólares. Ei, esse casamento aqui é um casamento real, esse é um casamento real, você vai estar casando com o filho do rei. Você entende o que é isso, igreja? Você entende o que você casar com o filho do rei, aleluia? Ah, meu Deus, obrigado por me deixar fazer parte disso tudo. Você se vê assim, com essa mesma alegria, com essa mesma empolgação, com essa mesma paixão? Você também tem isso na sua alma, no seu coração? Porque em breve isto aqui vai acontecer. E não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Então, o noivado já aconteceu. Assim que você entregou sua vida para Jesus, você noivou com Ele. Você assumiu um compromisso com Ele. A segunda etapa desse casamento é que nós estamos esperando o noivo. E Ele vai voltar no arrebatamento da igreja para nos levar com Ele. E a terceira etapa desse casamento, que vai se dar juntamente com a segunda vinda de Cristo, é quando nós vamos participar da ceia das bodas do Cordeiro. São as 3 etapas que nós estamos vivendo. Algumas dessas etapas, elas são totalmente ainda naturais, carnais, vamos dizer assim, com experiências espirituais e sobrenaturais. E alguma delas, ou a última, a segunda e a última, ela é totalmente espiritual para mim. Totalmente espiritual. Não depende de mim, não depende de você, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que esse casamento vai se realizar. Mas o Senhor sabe o dia. E você está preparado para esse momento? Você está se preparando para esse momento? Você está se adornando para esse grande dia? Você realmente está preocupado a não ser achada como as 5 virgens imprudentes? Você está realmente buscando colocar azeite na sua lamparina, para quando o noivo chegar, você realmente esteja pronto para entrar para essa festa? Como está a sua vida? Como você realmente está vivendo nesse relacionamento de compromisso com o Senhor Jesus, o seu noivo? Porque existe um contraste dessa noiva aqui com a esposa de Jeová, que foi infiel a ele na história passada, na história antiga. E se você vai ler a palavra de Deus, nós vamos perceber que essa esposa infiel, essa esposa que foi infiel a Deus no passado, ela vai ser restaurada nesse tempo, ela vai ser restaurada no milênio. Isaías 54, 4 ao 8 diz assim: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio, ou da vergonha, que seja, da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, aleluia. Ele é chamado Deus de toda a terra,
porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias, aleluia, por breve momento eu te deixei, mas por grandes misericórdias, com grandes misericórdias, eu torno a acolher-te novamente, aleluia. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, porque Deus se indigna quando nós somos infiéis a Ele, a sua verdade, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, aleluia. Meu Deus, se não fosse as misericórdias do Senhor, se não fosse o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Oséias vai falar desse povo que foi infiel para com Deus, para com Cristo. Oséias vai falar desse povo que se adulterou, que teve uma vida promíscua com Deus, e pelo qual Deus está dizendo: olha, ainda que eu me escondi de ti por um tempo, as minhas misericórdias vão trazer você de volta para mim. As minhas misericórdias, elas vão te alcançar e te trazer de volta, porque o Senhor vem para buscar uma noiva, mas essa noiva vai se tornar esposa a partir do momento que se unir a Ele, e essa esposa não pode ser amante, não pode ser amante, porque esposa difere de amante. Eu não precisaria falar, porque todas nós sabemos qual é a diferença de uma esposa e de uma amante. Eu não precisaria dar características de uma ou de outra para você nessa manhã, mas nós sabemos que uma esposa é totalmente diferente de uma amante, porque a amante é a representação de um relacionamento totalmente carnal, mas a esposa não. A esposa é a representação, e representa a segurança de um relacionamento que cumpre o natural, avança nas esferas superiores de algo mais excelente, sobrenatural, espiritual. Eu já vi esposas orando pelos seus maridos, mas eu nunca vi esposa orando, amante orando pelo seu amante. Pode rir, é isso. Eu sei que amante, às vezes vai em algum lugar, fazer alguma macumba, amarra o cara na boca do sapo, não é isso? Mas orar não. A esposa ora, a esposa dignifica, a esposa, ela tem compromisso diferente, a esposa, ela usa de tudo que ela pode, de todos os seus atributos, de todos os seus dons e talentos, para fazer com que a casa seja um ambiente saudável, um ambiente espiritual. Essa é a esposa. A amante quer desfrutar daquilo que perece, daquilo que não tem nenhum valor, daquilo que não vale a pena. Olha o compromisso e a responsabilidade que a igreja tem, queridos, que nós temos. A noiva está sendo preparada para o casamento. O Senhor está nos preparando para algo que os meus olhos e o seu, o meu coração e o seu, os nossos ouvidos nem podem imaginar. Nós não conseguimos alcançar a grandeza disso.
E essa noiva que está sendo preparada, ela só poderá tornar-se esposa por conta porque o noivo é o cordeiro. Somente porque o noivo é o cordeiro, essa noiva tem condições de se tornar esposa. João já dizia, lá no capítulo 1, 29 de João, não sei se eu passei esse versículo para vocês. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia! Deus entregou ao mundo o seu Filho como Cordeiro Santo, sem pecado, sem mácula, e ofereceu a ele para morrer pela igreja, para morrer pela sua noiva, aleluia! Um Cordeiro. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. Seria impossível essa noiva ser adornada sem essa justiça de Deus, sem esses atos de justiça. Seria impossível para mim, para você, nos adornarmos sem a presença do Espírito Santo em nós, nos vestirmos de linho fino, de ouro. Seria impossível para nós, como está escrito no texto que nós lemos. Nós não teríamos nenhuma condição disso, mas o Cordeiro pode. Ele veio para santificá-la, ele veio para purificá-la, ele veio para lavá-la, aleluia, porque somente ele é digno de casar-se com ela. Nenhum outro poderia fazer isso. Somente o Cordeiro é digno de casar-se com ela. Porque quando João começou a chorar, lá em Apocalipse 4, 5, não sei, porque ninguém era digno de abrir o livro, ele começa a chorar. Mas aí um ancião chega e fala: não chores, há um que é digno, aleluia. Apocalipse 5:9 diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e que com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, aleluia. Ele é digno de casar-se com essa noiva, porque é Ele quem pagou o preço por ela, é Ele que se entregou por ela, é Ele quem morreu por ela, e nós precisamos ter isso muito vivo dentro de nós, porque com o passar dos anos, nós nos tornamos cristãos insensíveis a algumas verdades. Depois do passar dos anos, nós nos acomodamos com algumas coisas, e nós esquecemos de mensagens e de verdades benditas que devem realmente permear o coração de cada cristão, porque isso aqui não é nada, isso aqui não é nada perto desse grande dia, não é nada. Nós não temos nem vislumbre ainda do que nós vamos experimentar, nós não temos. E ele cobriu a sua noiva de honra e prometeu a ela uma aliança eterna. Olha quantas garantias esse noivo, esse cara é fera, hein? Esse é fera, esse é de rocha, esse é homem mesmo, com H. Muitos têm prometido muitas coisas por aí e não cumprem, mas Jesus não. Cada palavra que saiu da sua boca, cada decreto dele, ele vai cumprir, aleluia. Você pode confiar nisso, pode confiar que esse dia vai chegar. Isaías 61:8 diz assim: porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem
os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia! Todos nós, eu, você, homem, mulheres, crianças, adolescentes, nós somos e seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Portanto, ele continua dizendo: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Aleluia! As vestes de salvação são essas vestes que serão colocadas em mim e em você, de linho finíssimo e de ouro, quando nós estivermos diante dele, porque as vestes que hoje nós temos, nós não temos condições de estar diante dele. Por isso as nossas vestes vão precisar ser trocadas. Por isso esse corpo aqui não pode adentrar a esse lugar de celebração e de festa. Por isso ele vai nos dar um novo corpo, um corpo transformado, glorificado, aleluia! Ele nos envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Ouvimos muito hoje as pessoas: não, a casa de Deus é assim, não é mais como era antes. Eu me amo, me vestindo para vir cultuar o meu Deus. Se você fosse arrumar um emprego, você não ia de qualquer jeito. Porque para vir para a casa de Deus, a gente acha que a gente pode vir de qualquer jeito, nos apresentar diante dele de qualquer forma. Nos preparávamos para o mundo, para as festas que íamos, mas o texto aqui de Isaías está dizendo: ó, como noiva que se enfeita com as suas joias, que se adorna, que se prepara, passa perfume. Eu estou indo adorar o meu Senhor, o meu Criador, eu estou indo prestar a Ele um culto de louvor e adoração, não pode ser de qualquer jeito. Porque a igreja, essa noiva linda, maravilhosa, ele está trabalhando por ela, preparando ela há mais de 2000 anos. E aí eu pergunto: será que não teve tempo já para estar pronta? Que tanto preparo é esse? Será que ele é exigente demais? Ou será que ele está esperando um pouquinho mais de mim e de você? Talvez arrancar algumas coisas que não servem, talvez alguns trapos de imundícia que não servem, porque o texto está dizendo aqui, que o linho finíssimo são a justiça dos santos. A justiça dos santos. Talvez Deus está esperando que a gente mude um pouco o nosso palavreado. Talvez Deus esteja esperando que algumas atitudes sejam diferentes. Como nós estamos nos adornando para esse grande dia? Como nós estamos nos preparando para esse grande momento? Porque homens e mulheres estão, desde essa época, morrendo por conta dessa mensagem, levando esse evangelho a todos os cantos dessa terra, a todas as nações, se entregando, se sacrificando, apaixonados por essa mensagem que um dia os alcançou e salva, e transforma e muda, mas parece que na vida de alguns nada acontece. Permanecem nas mesmas práticas, permanecem da mesma forma, o mesmo palavreado, a mesma crença, os mesmos pensamentos.
Paulo vai dizer lá em Efésios 5:27, que Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra, aquele que não obedece à palavra, não é parte integrante da igreja. Porque Deus está falando que a palavra é o meio pelo qual Ele está purificando, Ele está santificando a igreja, Ele está limpando ela. E se nós não obedecemos à palavra, nós não podemos estar fazendo parte disso. Para apresentar a essa igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, aleluia. E o apóstolo Paulo é tremendo, né? Porque para todo lado que você vai, ele vai costurando, né? E ele diz que ele tem zelo, escrevendo aos Coríntios, ele tem zelo daquele povo, daquela igreja que estava ali em Coríntios, como Deus tem zelo pela sua palavra, o mesmo zelo que Deus tem pela igreja, Ele também estava tendo, e Ele está dizendo: olha, eu estou preparando vocês para se apresentar como virgem, para um esposo, que é Cristo, aleluia. Mas como tem gente que dá salto e pulo, quando é exortado. Eu quero estar preparando a igreja para apresentar a igreja como uma virgem a Cristo. Se você quer um lugar para se divertir, não vai ser aqui na Viva. Aqui é um lugar para a gente realmente servir a Deus de todo o coração, de sermos transformados, moldados ao caráter dEle, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta, que nós devemos buscar ter a mente e o caráter de Cristo. Porque essa noiva tem que ser apresentada a Ele de forma gloriosa, queridos. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz em Salmos 45, 13 e 14: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A igreja, a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro, em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei, aleluia. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Todo fruto gerado na minha vida e na sua vida, tudo aquilo que é produzido por mim e por você, é gerado pelo Espírito Santo, é gerado por Ele. À medida que nós vamos julgando a nossa própria carne, à medida que nós vamos olhando para dentro de nós e vamos matando e mortificando a nossa carne, que nós vamos nos limpando, deixando de lado aquilo que nossa carne quer e nos rendemos a Deus, nos rendemos a Ele. Senhor, o Senhor está certo. Senhor, não deveria falar assim. Senhor, não deveria ter tratado assim. Senhor, o Senhor está certo, nos rendemos, corações quebrantados. Aleluia. Deus me deu uma palavra muito dura esses dias, queridos. E eu não aceitei essa palavra, porque ela é para a igreja.
Porque a igreja que o Senhor vem buscar não pode ser um povo de coração obstinado. Vai ler o que é um coração obstinado. Ai, que tapa no meu rosto. Que dor no meu coração quando eu ouvi aquilo. Mas Romanos 13,14 nos orienta a nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O texto está dizendo, olha, matem a sua carne de fome. Matem os seus desejos de fome. O texto está dizendo, não disponha nada para ela, não dá trela para ela, não dá um pedaço de pão para ela, não dá uma migalha de nada para ela, mata ela de fome. Nós estamos alimentando a nossa carne o tempo todo com coisas tão pequenas. Com insubordinações, com mentiras, com fofocas, invejas, ciúmes. Eu não prego só para a Viva, queridos, eu estou pregando para quem nos assiste. Porque muitas pessoas acompanham os nossos cultos, veem as nossas mensagens. E você, se você não se encaixa na mensagem, não se doa, não é para você. Se você já está nesse nível de santidade, eu não estou. Porque essa palavra fala ao meu coração primeiro. Porque enquanto noiva, eu continuarei sendo carnal. Mas no momento em que eu me tornar esposa, eu serei espiritual. Somente espiritual. Mas os crentes carnais não querem ouvir e saber de coisas espirituais, porque eles estão alimentando a sua carne. Mas os espirituais, eles se arrependem, eles choram, eles sentem, eles pedem perdão, eles gemem, dói, porque eles sabem a grandeza do noivo, eles sabem, reconhecem a grandeza do Deus que eles servem. Portanto, o que a noiva precisa fazer nesse tempo? Quando o texto da palavra de Deus está dizendo que nós temos que nos adornar, o que Ele está nos adornando, é que nós devemos realmente ser zelosos e praticantes de boas obras, e realmente viver em Cristo, e para Ele. Sabe, amados, Efésios 2,10 vai dizer assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o pior de tudo isso, é que Ele já preparou. Você vê o nível de ruindade que está em nós. Ele está dizendo que Ele preparou essas obras para que nós andássemos nelas. E a gente muitas vezes ainda insiste, ir para um lado e para o outro. A gente ainda insiste em às vezes querer buscar versículos das Escrituras para justificar um erro. É com esses adornos que Deus espera que nós nos apresentemos diante dEle, nesse grande dia. Obras de bondade, de piedade, de compaixão, de zelo, um para com o outro.
Nós precisamos deixar de ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, queridos. Praticantes. Porque é dessa forma que essa noiva vai honrar o seu noivo aqui na terra. Ou será que a igreja não tem a responsabilidade de honrar o compromisso que ela fez com o seu noivo aqui na terra, enquanto ela estiver aqui? Por isso muitos escândalos, por isso muitas vergonhas na igreja, muitos líderes caindo. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos mais colocando como medida para a nossa fé hoje, homens, do que o próprio Cristo. Porque o fulano de tal, o fulano, não sei quem, está sendo a medida de muitas igrejas, de muitos lugares. A medida para mim e para você é Cristo. O modelo para mim e para você é Cristo. O modelo para a Viva não sou eu, é Cristo. E se eu não estiver pregando a Cristo, eu não preciso e não devo estar aqui. Olhando para homens, não é assim. Eu não morri por nenhum de vocês. No máximo que eu tenho feito por vocês é orado e dedicado um pouco do meu tempo. E talvez se exigir um pouco mais, nem isso eu vou dar conta de fazer. Porque eu sou falho. Mas Ele não falha. Ele não falha. Aquilo que Ele fez está consumado, Ele já realizou, aleluia. Portanto, a igreja tem a obrigação de honrar esse compromisso com o noivo enquanto ela estiver aqui na terra, de dar bom testemunho. E Mateus 5,16 vai dizer assim: olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu, aleluia. E muitos outros versículos eu poderia trazer nessa manhã para falar sobre isso. Tito 3,8 diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Proveitosas como? Em que sentido? Porque a partir do momento que nós estivermos vivendo isso, praticando isso, nós estaremos verdadeiramente cumprindo o propósito eterno de Deus, enquanto filhos de Deus, porque é isso que vai dar a mim e a você a característica, a identidade realmente de filho, e não bastardo, mas nós somos filhos de Deus, e não só aqui na terra, mas também no porvir, no além, nós teremos recompensas por essas boas práticas. Romanos 2, 7 e 10 diz assim: a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Presta atenção no texto, queridos. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O povo precisa conhecer a palavra de Deus.
Por isso, a própria palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Aí muitos saem de biquinho da igreja, mas não conhecem a palavra. Eu estou pregando a palavra. Tudo aquilo que eu estou falando é textos da palavra de Deus. Desobedecem a verdade e obedecem a injustiça. Olha as promessas. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Algumas respostas estão aqui na nossa cara. Ao judeu primeiro e também ao grego. Isso aqui é para todos, tá? A qualquer homem que faz o mal. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, a qualquer pessoa. Quer ser honrado? Honre. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser amado? Ame. Quer ser próspero? Seja fiel. Quer ter uma vida abundante? Obedeça. Não estou falando de abundância material, não. Estou falando de abundância em todas as áreas da vida. Primeira Coríntios 3, 13 e 14 diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um. A obra de cada um de nós se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Que dia que é esse? Hoje, pastor? No domingo, na ceia? Não. Nesse grande dia, onde nós iremos prestar conta diante do Senhor, onde nós nos apresentaremos diante dele. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Aleluia! Eu não sei como vai ser isso, amados, mas a palavra de Deus mostra que alguns receberão algo no céu que outros não irão receber, mesmo que passando, sendo salvos como pelo fogo. O texto continua mais à frente dizendo: eu não sei se o camarada vai chegar lá chamuscado, sabe? Vai queimar uma parte, vai queimar o cabelo, vai queimar, não sei como que é, mas está escrito que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Isso a gente vai saber na hora que estiver lá. Estamos cansados de ouvir também que a indignação de muitos vai ser grande, mas fulano não está aqui? Mas como? E aquele está? Mas se nós formos lá na parábola onde Jesus fala das bodas, da ceia, de um rei que está oferecendo uma festa no casamento do teu filho, o texto está dizendo que o rei manda convidar alguns, e eu quero entender que esse convite foi direcionado para alguém que tinha, talvez, a condição de estar naquela festa. Alguém que talvez nós podemos olhar e falar, não, é justo que ele esteja. Mas essas pessoas que receberam o convite para estar na festa, elas disseram para os que estavam sendo enviados pelo rei, dando suas desculpas, mataram aqueles que estavam levando o convite. Então o rei diz, olha,
sai pelos caminhos, sai pelos valados, e convide tantos quantos vocês encontrarem, e ali você vai ver prostituta, mendigo, você vai ver gente de pior espécie, porque aceitaram o convite de última hora para a grande festa. Vamos nos adornar, igreja. E não tem nada muito difícil para nós fazermos nesse tempo. Porque Ele já colocou o Espírito Santo dentro de mim e de você. Nós somente precisamos nos render a ouvir a voz do Espírito Santo. Tirar de nós as nossas ranzices, as nossas inquietudes, as nossas preocupações, os nossos achismos, as nossas próprias verdades. Mesmo quando parece ser justo e com dano, a palavra de Deus orienta a mim e a você: olha, mantenha a tua palavra. Nós devemos ser um povo que mantém a nossa palavra, que nós devemos ser um povo de sim, sim, não, não. Se prometeu, cumpra. Se disse que vai, vai. Pequenas coisas, começamos com práticas de pequenas coisas. Deus preparou um caminho para nós, um caminho de paz, um caminho seguro. A boa notícia para mim e para você é que, diante de tudo isso, de todo esse cenário montado para nos tirar dessa presença, o Senhor diz que não é possível que um escolhido seja enganado. Não é possível que você seja enganado pelo mal. Não é possível que você seja enganado pelo inimigo. Não é possível. Porque o que está dentro de você é maior do que o mundo, é maior do que o mal, é maior do que as mentiras, é maior do que os desejos, é maior do que tudo aquilo que nós almejamos e desejamos, tudo aquilo que nós queremos. O Espírito que habita em mim, você é maior. E a palavra de Deus diz que Deus não nos dá provação que nós não possamos suportar. Aleluia! Então não tem desculpas para nós, igreja. Vamos nos render ao Senhor. Vamos nos render a essa verdade, vamos viver por elas, mas nós precisamos conhecê-las, nós precisamos amá-las. Vamos ficar de pé, vamos cear. E nós vamos cear nessa manhã, trazendo à nossa memória esse compromisso de aliança assumido com Deus. Muitas pessoas aqui vivem quebrando a sua aliança com Deus, uma vida de altos e baixos. Um dia no topo da montanha, no outro dia está lá no vale. Às vezes eu chego a pensar que somos nós que estamos atrasando esse dia. Que somos nós que estamos realmente postergando esse grande momento. Porque o Senhor vem buscar uma esposa, não vem buscar uma amante. A amante não serve, queridos. Tem que ser uma esposa que viva os frutos do Espírito. Uma esposa adornada, purificada, santificada,
lavada. Podemos distribuir a ceia enquanto nós cantamos uma canção. Se examine você a sua vida. Como você realmente tem se colocado diante de Deus, como você tem se relacionado com Deus. Está consagrado ao Senhor em nome de Jesus. Pode distribuir. O que você tem feito? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? O que realmente tem dentro do seu coração? Um dia eu ouvi uma mensagem do Paul Washer, onde ele dizia assim, que se fosse possível tirar uma xerox, ou bater uma radiografia de dentro do nosso coração, será que nós daríamos autorização para que essa verdade fosse colocada no telão da igreja? Mas aquilo que os homens não veem, Deus vê. Aquilo que o seu pastor não vê de você, sua mulher, seu esposo, Deus vê, Deus sabe. Então, você está mentindo para quem? Deus conhece o nosso coração, Deus sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Se há algum caminho mau, Senhor, por favor, tira de mim nessa manhã. Essa tem que ser a nossa oração. Cantávamos muito esse hino lá no início. Tem um hino que diz assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão. Aleluia! Você já foi tocado. Você já foi tocado. Não tem mais trevas na sua vida. Não tem mais escuridão na sua vida. Você é da luz. Você é da luz, querido. Aleluia. Vamos cantar. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
chegar somente pelo sangue. Grande celebração, igreja. Em breve os nossos olhos vão contemplar a grandeza do nosso Senhor, aleluia. Faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue. Sangue de Jesus, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, oh, Pai, nos santifica nessa manhã. alvo que a neve. Esta é a oração, esta é a adoração, louvor do teu povo nessa manhã. Alvo mais que a neve. Limpa-nos, Senhor. Através do teu penoso trabalho, Senhor. Aleluia. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Meu Deus, meu Deus. Eu não sei se nós vamos participar do arrebatamento, ou se nós vamos ser daquele povo que vai ressuscitar primeiro, mas eu sei que nós vamos estar lá. Aleluia! Colossenses 3:4 diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não é da terra, querido, é lá do alto, onde Ele está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, aleluia! Comemos todos, agradeça a Deus pela sua salvação, aleluia! Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado por esse momento com os meus irmãos, pela essa união dos santos para te louvar e para te adorar nesse dia tão maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele como noivo vier buscar a sua noiva, então vós também sereis manifestado com Ele em glória, aleluia. Nós iremos
nos manifestar, estaremos juntamente com Ele para sempre, aleluia. E o milênio, o tempo de paz, que Ele estabelecerá aqui na terra, nós estaremos reinando juntamente com Ele, aleluia. Esta é a igreja gloriosa do Senhor, adornada por Ele, é esta igreja amada por Ele, que eu quero cuidar, queridos. O Senhor te ama. Diga para alguém que está do seu lado: eu não gosto muito disso não, mas o Espírito Santo está mandando. Diga para alguém que está do seu lado: eu te amo, 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 eu amo a sua vida, eu amo a sua vida, eu amo a sua vida, eu te amo, o Senhor te ama. Bebemos, queridos. Isso aqui é só um pouquinho da festa que está preparada para nós, da ceia, até que Ele venha, aleluia. Até que Ele venha, igreja. Deus seja louvado. Bebemos todos. Vão na paz, tenham uma boa semana. Se quiserem orar para o Brasil ganhar, pode orar. Aleluia. Vão na paz.